Para conversar sobre a importância da educação e de uma boa formação acadêmica, nós vamos conhecer Amós Silva. Ele que é professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, formado em mestre em Engenharia Aeronáutica, Mecânica pelo ITA, tão conhecido aqui no Brasil. Ele é apaixonado por educação. Há mais de 10 anos contribui também para que estudantes alcancem grandes sonhos a serem aprovados nos vestibulares mais difíceis do país. E olha só, ele é fundador da empresa Lucre Mais Pagamentos, que apoia empresários a reduzirem taxas em suas vendas. Está interessado, né? Ele é um filho de Deus, esposo da Sara, pai do Thomas, e ele também vive a sua fé com base nos seus negócios e a sua missão de transformar vidas. Vamos receber aqui com muito carinho, seja bem-vindo, Amós. E aí, meu querido, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Cris, satisfação estar falando contigo aqui. Que bom, né, saber desse currículo todo, essa questão com base na educação, um homem de Deus e buscando na ciência, na informação. É uma história rica que a gente vai compartilhar hoje aqui, né? Não, sem dúvidas. E, acima de tudo, bênção de Deus. Foi Deus que guiou e continua guiando essa trajetória para que a gente possa abençoar a vida de pessoas, seja dos estudantes para alcançarem seus sonhos, seja dos empresários para alavancarem seus negócios por lucrar mais. Que bom. Vamos sentar aqui então, Amós. Que bom, você de casa, então. Você tem que contar a sua história, hein? Olha, você que está aí, ó, pode estar aqui juntinho conosco como o Amós, contando sua história, trazendo aqui uma vida, né, que foi transformada, uma vida que abençoa outras pessoas. Entre em contato com a nossa produção. Eu quero ou a nossa reportagem ir até a sua cidade, ou a gente fazer uma entrevista online, teremos alguma temporada, ou você vir aqui até Jacareí, interior de São Paulo, onde fica a Rede Novo Tempo, contar a sua história. Tá aí o WhatsApp da produção, passando embaixo. Tira uma fotinho já. Cris, eu vou contar a minha história. Então manda um resuminho, seu nome, sua cidade, um pedacinho da sua história, que a nossa produção vai entrar em contato com você, para você estar aqui no lugar do Amós. Mas hoje é o Amós que conta a história. Amós, eu estou vendo aqui, a produção já nos trouxe aqui, né, alguns desenhos especiais para a gente poder falar sobre você. E a ideia é que você tem uma conexão aí junto com a Lucre Mais. Então, para o nosso empresário que está em casa, falou, olha, pagar menos taxas e tal, como é que funciona? Como que surgiu essa empresa e a sua conexão com essa questão para educar também os empreendedores? Perfeito, Cris. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que meu coração ele é cheio do amor pela educação. Então, meu pai nasceu no interior do Piauí, na roça, 100 km de Teresina, e a educação mudou a vida dele. E ele me deu oportunidades de alçar outros voos, com a graça de Deus, através da educação. E aí você pode estar se perguntando, Amós, mas o que educação tem a ver com pagamentos? É que depois que eu formei no ITA, eu fundei um cursinho online para ajudar alunos a entrarem em vestibulares de alto desempenho. Só que aí a gente começou a sentir uma dor. A cada venda, a cada 100 mil de vendas, 10% ficava na plataforma que a gente usava para fazer as vendas. Então 10% é um volume muito alto. Isso sem contar os juros do parcelamento que o cliente pagava. E aí, ao longo de 5 anos, eu fui tentando entender um pouco mais o mercado de pagamentos, como é que funcionava. E aí, entendendo um pouco mais, a gente entendeu que o mercado de pagamentos é uma grande cebola. Tem um monte de intermediários na camada, né? Tem muitas camadas, tem muitos intermediários. E surgiu a ideia, peraí, por que a gente não pode bypassar alguns intermediários e fornecer taxas melhores para os empresários? Seja os empresários que vendem no digital, que vendem cursos online, que vendem mentorias, seja outros profissionais liberais, que vão vender ali os seus atendimentos, vão fazer ali o seu atendimento estético, vão fazer o seu atendimento odontológico e diversos outros tipos de atendimentos que precisam ser cobrados. E aí, vindo da educação, surgiu essa solução de pagamentos, exatamente para ajudar os empresários dessa maneira. Então vamos lá, você é apaixonado pela educação, então teve sempre a sua ciência de como estudar, de como poder, né, passar, porque você passou no ITA, né, hoje tão desejado no Brasil, só que você se tornou um empreendedor, começou a vender cursos. E aí vamos supor, você começou a sentir como empreendedor que parte das taxas eram salgadinhas ali, né? E você disse, olha, como eu, empreendendo, posso pagar menos? Só que aí você descobriu outro processo, né? Outra dinâmica. Gente, olha, se eu conseguir reduzir as minhas taxas, agora a minha ideia é ajudar os empreendedores a também diminuir. Porque o case de sucesso na sua mão, olha, eu consegui passar no vestibular, ensino os estudantes. Eu consegui reduzir as minhas taxas, por que não você? E aí veio essa junção com os empresários. Exatamente. E é difícil
Amos, como é que é esse contexto porque, na verdade, tem vários enquadramentos, vários tipos de empresa, vários tipos de taxa, cada um no seu nicho e tal. Você faz um estudo dentro do KINAI de atividade da empresa e ali você vê oportunidades, porque isso tudo é legal, né? Porque você está ouvindo agora, é tudo de forma legal. Ninguém está falando de burlar o sistema de forma a fazer, né, coisas erradas. Não, inclusive Amos é um cristão, ele fala, segundo a lei, enxergar oportunidades de viabilizar uma taxa menor. É isso, Amos? Sim, exatamente. O que na prática é uma coisa que rege o mercado é a lei da oferta e demanda. Se as pessoas não estão buscando por taxas menores, se as pessoas estão acostumadas com as taxas que pagam, no final das contas o mercado não vai baixar a taxa para ninguém. Essa é a realidade. Se você está pagando R$15 no quilo do arroz e ninguém faz uma oferta mais barata, vai estar todo mundo tranquilo. Mas a partir do momento que dentro da legalidade, dentro do sistema de pagamentos, a gente começa a buscar por taxas melhores, a gente começa a fomentar o mercado a ajustar essas taxas para valores menores. Então, no final das contas, vamos lá. Existem empresas de pagamentos que ficam com uma margem de lucro sobre cada venda de 15%, com taxas abusivas. Tem gente que fala, principalmente empresários, né? Fala, nossa, meus impostos estão altos. Tá bom, mas isso é devido à legislação tá lá, mas você não consegue mexer. Mas as taxas que você paga sobre as vendas, você consegue mexer. E às vezes muitos não estão olhando para isso. Então, no final das contas, tudo isso depende de buscar parceiros no mercado que têm parcerias bancárias de valor. Então, o que a gente faz? De maneira bem resumida, a gente tem parceiros bancários que a gente pega esse volume transacionado dos nossos clientes e apresenta para eles, olha, para eu te trazer esse volume transacionado aqui, você consegue fazer quanto de taxa? Aí falou, peraí, para esse volume a gente consegue fazer uma taxa legal. Aí a gente pega essa taxa, repassa para o parceiro e fala assim, ó, mas como a gente está negociando aqui, tem um markup, tem uma porcentagem que fica aqui com a gente para a gente ter a nossa operação e você sai ganhando, a gente sai ganhando, o banco parceiro sai ganhando. É uma estratégia de ganha-ganha, a ideia é todo mundo sair ganhando nesse processo e abençoar a vida de pessoas. Porque eu acredito muito, Cris, que quando alguém que tem valores sólidos fica com mais dinheiro no bolso, ele vai abençoar outras pessoas. Quando ele lucra mais, ele vai olhar, peraí, com esse valor que está mais na minha mão, como que eu posso abençoar a sociedade? Como que eu posso fazer o evangelho chegar mais longe, como anjo? Como que eu posso dar mais emprego para essa minha sociedade, para essa minha comunidade que está em volta de mim? Então, da maneira como eu enxergo o lucro justo, o lucro adquirido de maneira fiel a Deus, de maneira justa, como um acelerador de propósito. Então é assim que eu enxergo. Eu até vou pegar carona nessa sua pergunta, né? Falamos de algo tão complexo para alguns, que é entrar nessa ideia de entender as taxas e tal. É um jogo de xadrez que hoje o Amos, ele consegue ensinar para os empreendedores. Agora, você viu que cada palavra que ele fala, ele coloca graças a Deus, ele tem essa bênção. Ele já falou de lucro, mas de alguém que tem princípios e acaba ajudando outras pessoas. Porque falando de taxas, falando de empresa, falando de mercado, mar azul que se fala, né? E aí tem os tubarões, tem, né, todo esse contexto, o linguajar, né, empreendedor. Mas apesar de ter um cenário competitivo, como é que você consegue, quando você lida com pessoas, mas aí você tem taxas, pessoas, tem a competição, e você embala esse jeito cristão de lidar com as coisas, até que as pessoas, vários CNPJs te procuram. Mas atrás desse CNPJ tem empresários, pessoas que estão às vezes atrás de um lucro, mas encontram um testemunho. Como é que é lidar com isso, Amos? Olha, Cris, no final das contas, algo que eu aprendi e tenho aprendido cada vez mais, porque a gente nunca aprende completamente, a gente sempre tem a aprender, é a confiar em Deus e ter plena consciência, Cris, de que tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, todos os negócios são dados por Deus. Então, eu vou até me emocionar um pouco aqui, porque o começo da Lucre Mais foi uma bênção que Deus tinha me falado que Ele ia me dar. E ele falou assim, Amos, eu vou, no dia que você fizer tal projeto que eu quero que você faça, de evangelismo, eu vou abençoar a vida da sua família. E aí esse projeto estava marcado para ser lançado num sábado, e aí na sexta-feira, a oportunidade surgiu. Na sexta-feira aconteceu. E é Deus, eu não posso negar que foi Deus que colocou esse negócio na minha mão. Então eu também não posso negar de falar isso para as outras pessoas. Claro, tem as suas maneiras diferentes,
Mas de maneira nenhuma eu posso, nesse negócio ou em qualquer negócio meu, esquecer que foi Deus que deu, e é Deus que guia, é Deus que faz. Porque Ele que deu a vida pra gente, Ele que faz tudo. Eu vou falar, eu já quebrei muita cara na vida, às vezes achando que, não, sou eu que vou fazer, não, eu vou resolver. Mas a gente não resolve nada. É Deus que resolve, Cris. Que bênção. Que bom, Amós, ver você. Desculpa. Não, mas isso mostra a sua essência, Amós. Essa é a ideia desse programa aqui, que aqui não é um programa que a gente fala de bolsa de valores. Existem bons programas que eu gosto de ver, né? De lei, a gente tem que estar bem informado, tem que gerir bem. Mas aqui a gente fala algo além do negócio, uma missão que você tem. E agora o que exalou? Você podia ter falado, eu sou o cara que passou no ITA, eu sou o cara que tem estudantes, eu sou aquele que trabalha com os empreendedores. Mas você está exalando o perfume daquele que te deu um beijo no rosto. Fala, mas eu que cuido da tua vida. Então quando você fala dele, você fala do pai, fala alguém que te ama. E é gostoso falar de um pai que cuida da gente. É bênção. É por isso que esse programa existe. E outra coisa que eu queria te perguntar é porque quando a gente fala de ciência, parece que a religião é algo burro. Ser cristão é algo burro. Quando a gente fala de empreender, na questão racional, parece que o cristão vive só na emoção, no sistema límbico, né? E quando as pessoas se deparam com alguém que se preparou para o ITA, né, e passou, alguém que ensina para os vestibulandos ali, dá noção e preparo acadêmico, quando você pega um empresário e abre ali taxas e de repente fala assim, você é cristão, mas espera aí, né? Dá esse impacto, né? E aí quando entra a fé, parece que a nossa fé não tem onde se segurar. Você já teve algum caso que a pessoa meio que falou, você é cristão, Amós? Sim, Isso é porque as pessoas às vezes subestimam o cristão, não olham para o administrador José, não olham para o líder Moisés, homens falhos, mas que Deus capacita com sabedoria, né? É que no final das contas, Cris, hoje em dia, tem toda uma história contada para a gente ficar focado em 3 coisas, na existência de 3 coisas. 4, na verdade. Tempo, espaço, matéria e energia é a mesma coisa, mas nessas 4, que pode ser consideradas 3. Tempo, espaço, matéria e energia. Só o que existe é isso. E as pessoas vão nessa linha e quando elas se fecham nesse ambiente, nessas coisas, de fato não existe espaço para as pessoas olharem para a possibilidade da existência de Deus. E as pessoas se fecham nisso, e isso é o que a gente pode chamar de materialismo metodológico. É uma estratégia, uma metodologia de tentar deixar Deus de fora. Só que a gente quebra isso quando a gente vai partir para a origem. Tá bom, então de onde veio tudo isso? E aí dentro de uma própria abordagem científica, a gente pode olhar por um argumento cosmológico. Olha, peraí, tudo que vem a existir tem uma causa. A ciência já mostra que o universo veio à existência, então tem uma causa. Só que se esse universo é tempo, espaço, matéria e energia, veio a existir, o que causou ele não pode ser feito disso, tem que ser feito de outra coisa. E aí a gente abre as portas para o sobrenatural. Então, no final das contas, a minha maneira de enxergar e falar para as pessoas, peraí, o primeiro passo é, vamos entender que existe um sobrenatural. E isso não viola as leis da física. No final das contas, existe um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga. Ele é da Universidade de Cambridge, já escreveu diversos livros sobre isso. E ele traz uma base científica para mostrar, falou, olha, as leis científicas, elas mostram o que acontece quando ninguém está agindo, nenhum ator externo está agindo. Então, por exemplo, se eu levantar essa cadeira não vai andar para o lado, porque existem leis físicas que regem. Mas se eu pegar essa cadeira e mexer alguém, ela vai se mexer. Ah, mas tá bom. E se nenhum ser humano mexer nessa cadeira pode se mexer? Eu acredito que sim, porque existe um ser que pode mexer ela se ela quiser. Só que o que as pessoas fazem é negar a existência de Deus, negar o transcendente que age no nosso universo. Só que isso não quebra em nada as leis da física, isso não quebra em nada a base da nossa fé. Então, o que eu tento fazer em conversas assim, amigáveis, amistosas e compreendendo o lado do outro falar, olha, você está esquecendo de uma outra parte da realidade porque te falaram para ignorar. E se você não ignorasse? E se você se relacionasse com esse Deus que eu acredito que existe? Dá uma brecha, abre espaço. Dá uma oportunidade. Querido, você viu como funciona aqui o nosso Anjo da Esperança Empreendedores? A vida do Amós é como a Novo Tempo age. A gente busca oportunidade para falar do amor de Deus em todos os programas, seja os programas de família, seja os programas infantis, as revistas que vão gratuitamente. E esse programa aqui do Anjos Empreendedores é para falar de um Amós, que tem esse olhar empreendedor, sabedoria,
mas ele tem discernimento porque ama um Deus e busca com amor falar de Deus. Eu até queria perguntar, Amós, como é que você hoje enxerga o trabalho que a Novo Tempo faz aqui? Como é que você enxerga a rede Novo Tempo, né? Você tem um coração que transborda no teu sorriso, né? Você chega assim, essa leveza e tal. Conta pra gente nessa tua sinceridade, como você vê o trabalho da Novo Tempo. Eu vejo como uma grande bênção para a nossa nação, uma grande bênção para a América do Sul, uma grande bênção para o mundo. Porque a mensagem que a gente acredita, a mensagem de Deus, ela chega a lugares que não chegariam de outra maneira. E a gente não combinou, a gente não falou sobre isso, Cris, mas tem uma amiga lá da nossa comunidade, lá da Igreja Adventista dos Jardins, lá em Biaçucê, ela ouviu, lá no interior da Bahia, ela ouviu através da Rede Novo Tempo, falar da mensagem da esperança. Depois ela se mudou para São José dos Campos. E aí ela chegou a ir na igreja que eu, minha esposa e minha família frequentamos, tomou estudos bíblicos com a gente e hoje faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se não fosse a Rede Novo Tempo plantando essa semente lá no interior da Bahia, lá em diversos locais no Brasil, eu acredito que a obra não estaria tão adiantada como está. Naturalmente, a gente precisa avançar mais. São muitas pessoas a serem evangelizadas, mas eu acredito que a Rede Novo Tempo é uma bênção, tem feito seu papel, e cabe a nós fomentarmos para que esse evangelho, para que essa mensagem chegue mais longe. Amém. Amém, Amós. Muito obrigado. Agradecer você por vir aqui. Parece que passa tão rápido, né? A gente começou a conversar aqui. Satisfação é minha. Mande um abraço para sua família, que você continue aí sendo abençoado para abençoar pessoas e que você possa sempre crescer no reino de Deus e onde você for, testemunhar com essa leveza e com esse sorriso que você tem no seu coração. Obrigado. Volte mais vezes aqui. Obrigado, Cris. Fica à disposição. Até a Valeu. próxima. Valeu.